Bom, gente, hoje eu quero vir aqui falar para vocês sobre a minha habilitação, né? Que eu ainda não falei sobre esse assunto, né? Sobre a questão da minha habilitação. Eu tinha dito que eu tinha encontrado um instrutor muito bom, que eu achava que eu tinha encontrado um instrutor assim, perfeito e tal. E eu cheguei até a dizer que estava sendo muito bom. E realmente, 4 aulas que eu tive com ele foi muito legal, foi muito bom mesmo. Eu fiquei muito animada, entendeu? Só que na sexta e na sétima aula, na quinta e na sexta aula, ele mudou totalmente. Ele estava muito estranho, me tratando assim de uma forma grossa, sabe? Mas aí eu pensei assim, deve ser só questão de... deve ser só questão de, sei lá, tá no mau dia, né? Tem gente que é assim, tá no mau dia e acaba descontando no outro. Tudo bem, passou ali a quinta e a sexta aula, a sétima e oitava aula, mesma coisa. Então a gente começou a ter vários desentendimentos. Ele me chamava atenção por qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo, assim. E eu comecei a ficar muito chateada, porque eu sempre parti do princípio seguinte: não é só questão de eu estar pagando, mas eu acho que o aluno tem que errar mesmo, ele tem que errar enquanto tá ali com o instrutor, para ele dar dica, para ele explicar e tal. Ele não pode errar na prova, né, com o fiscal, tá ali só para te avaliar. E o que acontecia? Ele simplesmente fazia isso. Discutia, brigava comigo, sabe? Por tudo. E eu estou grávida, né? Então eu já estava grávida quando eu comecei com ele. E eu teve dia ao ponto assim de chorar, entendeu? Então eu falei, pensei, né? Lembrei do que eu passei no primeiro processo. Falei, não tá dando certo, eu vou trocar. Ainda faltava 8 aulas para acabar meu processo, para acabar as aulas, né? Para marcar a prova. E eu troquei. Aí o instrutor que eu troquei, o que eu estava antes, no caso, ficou muito chateado comigo. E chegou a me perguntar por que eu tinha feito isso e tal. E eu disse que não, eu já tinha te avisado que se eu não me desse bem, eu ia trocar. Eu já tinha falado com ele, tinha explicado o que tinha acontecido no meu primeiro processo, né? Daí E aí comecei com o outro. Aí vocês vão perguntar assim, mas valeu a pena? Olha, o outro tinha coisa boa e coisa ruim. Como, por exemplo, ele não tinha medo de me deixar dirigir, tá? Me deixava dirigir mesmo, não ficava brigando o tempo todo e tal. Mas tinha o contra, que era a questão dele ficar me pressionando para pagar dinheiro para ele me passar com o fiscal, né? Eu nem acredito que isso aconteceria, né?
Eu acho que isso era um golpe mesmo que ele queria dar. Mas não sei. Eu simplesmente não paguei. Então, quando foi em dezembro, metade de dezembro, minhas aulas acabaram. Eu tentei marcar a prova, não consegui. E aí, não consegui marcar a prova. E o Detran não liberou mais vagas. Porque eu não sei se na cidade de vocês é assim. Mas aqui, agora, não era assim. Cada autoescola agora não pode levar a quantidade de aluno que quer. Por exemplo, são 4 alunos por carro. Então, acabou aquelas 4 vagas ali, acabou. Então, eu não consegui marcar e eles não liberaram vaga. E ficou para liberar a vaga em janeiro. Detalhe, meu processo venceria em fevereiro. E aí, chegou janeiro, nada de liberar. Eu comecei a ficar desesperada, porque meu processo já estava para vencer e eu com medo de não conseguir marcar essa prova. E não que eu pensasse em fazer outra caso, né? Caso não desse certo, eu ia fazer essa prova. Eu tava assim tão, que eu posso dizer, como eu explico? Querendo me livrar logo disso, sabe? Tava muito cansada, estressada com tudo. E aí, quando foi chegando o dia e nada. Aí eu entrei em contato com eles lá e expliquei minha situação. Poxa, meu processo tá para vencer, eu preciso marcar essa prova logo. Aí a menina que trabalha lá pediu para mim fazer uma declaração, mandar um e-mail para ela e com a declaração permitindo ela marcar. Surgisse uma vaga, ela iria marcar para mim. E assim eu fiz e eles marcaram pro dia 24 de janeiro. E aí caiu numa quinta-feira. E tudo bem, né? Tipo, eles me ligaram numa semana para dizer que da outra semana já era a minha prova. E aí eu passei mais de um mês sem aula, né? Porque fiquei esperando. Aí eu paguei 2 aulas no carro que eu iria fazer a prova, né? E foi tudo bem, tudo ok e tal. E aí na quinta-feira, um dia antes do próprio dia também, eu orei muito, entreguei muito na mão de Deus e disse que Deus fizesse que fosse melhor, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e essa coisa não é pra gente. Poxa, eu já vinha de 4 reprovações, então, né? Talvez não era pra mim. Eu me senti mais preparada nessa prova da agora? Me senti. Muito mais, sem comparação. Mas, né? Se não fosse pra ser, não seria, né? Daí fui fazer e tal. E pedi pra ser a segunda, né? E tal, pra fazer a baliza. Primeira no trânsito. E fui fazer. E fiz. Botei o carro em 1 minuto na baliza. Aqui são 3 minutos pra colocar. Eu botei em 1 minuto. E foi até muito comentado depois dessa baliza minha. Hoje, eu tô na semana 29 de gestação. Então, eu fiz dia 24, eu estava mais ou menos com 25 semanas, mais ou menos. Então, bem barriguda já. E fiz. Eu pedi muito a Deus, sabe? Pra me dar calma e tudo. E fiz a baliza, fui pro trânsito. Depois que eu fui pro trânsito, o que eu me lembro assim, o único erro, entre aspas, que eu cometi foi que na hora de subir ali, de fazer a ladeira, que ele manda você fazer uma parada regulamentar no morro, eu tenho muita dificuldade com freio de mão, porque é muito pesado para você puxar. E o carro tava muito pesado, né? Tinha 4 pessoas dentro dele, 5 com a minha bebê. Aí eu puxei ele começou a descer, eu puxei mais um pouco, mas e depois para soltar, né? E então eu consegui soltar, sair de boa, nunca eu tô perdendo nem nada não, mas aí ficou um pouquinho ainda sem eu abaixar totalmente.
E aí o fiscal falou assim, você sentiu que o carro ficou um pouquinho mais pesado? Falou assim, quando ele falou isso, coisa de Deus, eu olhei pro painel e eu vi que tava vermelho, né, o íconezinho lá do freio de mão. Aí eu baixei assim, sem falar nada, não tem? Foi a única coisa. Daí rodei mais um pouco e entreguei, mandou fazer a parada regulamentar, eu fiz que eu nem olhei a parada que eu fiz, tá? Não olhei, não sei. E entreguei pro menino, o menino pegou o rapaz que tava junto comigo e eu fiquei lá atrás pedindo a Deus, assim, que seja feita a tua vontade. Eu sabia desse errinho, não sei, né, se eles quisessem me reprovar por causa disso, fiquei nessa questão. Aí tudo bem. Aí o menino fez também e tal, tudo certinho. Depois, quando a gente chegou lá, que parou o carro, né? Eles mandaram a gente continuar dentro do carro e eles desceram. Coisa assim de segundo, não foi nem minuto. Aí já mandaram a gente descer e falou: vocês estão zerados, vocês estão aprovados. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, ele falou que eu passei, eu não acredito. Eu falei, você pode repetir? Ele falou, vocês estão zerados, vocês não erraram, então vocês passaram. Aí eu perguntei pro menino, ele falou que eu passei, ele falou, passou. Aí eu fiquei muito feliz mesmo, muito, nossa, não tem palavras para dizer, assim. Que foi uma luta, né, gente? 4 reprovação, muito dinheiro. Essa carteira saiu pra mim um total de R$4.800. É muito dinheiro, né? Aí, depois, no sábado, eu fui lá assinar a papelada, que tem uma papelada pra eles mandar pro Detran, né? E minha carteira chegou com 3 dias, eu acho. 3 dias. Ela chegou, a permissão, né? E aí foi só alegria, eu fiquei muito feliz. E detalhe, eu só contei pra minha sogra e pro meu sogro que eu ia fazer a prova, porque eles iriam ficar com o Arthur, né? Que eu tenho um filho de 3 anos, então eles iam ficar com o Arthur. Só contei por isso, não contei pra mais ninguém, minha família não sabia que eu ia fazer a prova. Depois que eu passei, eu liguei pra todo mundo, mandei mensagem falando que eu tinha passado e tal. E alguns ficou meio assim, acho que meio chateado, né, quando eu falei. Mas outros entenderam perfeitamente. Então eu passei. Aí vocês vão perguntar, e aí, você tá dirigindo muito? Não, não tô dirigindo muito. 2 motivos. O primeiro deles é que, como eu tô dizendo, né, eu já tô na semana 29, já tô com a barriga bem grande. E atrapalha muito, né? Assim, no volante ali, eu sou baixinha, né? Então tem que chegar bem o banco, né? Então acaba atrapalhando muito. E a segunda questão é que eu tô com um pouquinho de medo também, né? Porque eu não posso tomar multa, né? E perder, já pensou? Deus me livre. E graças a Deus o carro tá no nome do meu esposo. Então se eu tiver algum probleminha, vai pra carteira dele. Mas ele disse que vai deixar isso por enquanto. Depois ele vai passar o carro no meu nome, porque eu vou usar o carro mais do que ele, né? Porque ele trabalha de moto, ele vai de moto de casa. Então, aí eu falei, tudo bem. Depois que eu pegar a definitiva, não tem problema. E é isso. E eu passei, e eu tô muito feliz. E o que eu queria deixar aqui é o seguinte. Sempre que vocês forem fazer alguma coisa, por mais que dê errado, que às vezes dá errado, vocês, primeira coisa, entrega na mão de Deus. Diz, Deus, se for da tua vontade, eu vou conseguir. E a segunda coisa, tente. Não deixe as pessoas desanimar, não, sabe? Eu mesmo, quando eu fiz essas provas que eu reprovei, muita gente falando, que não se esforça, ou senão, não é capaz, isso, aquilo. E a gente acaba colocando isso na cabeça, né? Da incapacidade e tal. Mas não ponha, sabe por quê? Porque se você acreditar em você, a primeira coisa é você colocar na mão de Deus. A segunda coisa é você acreditar em você, que você pode. Porque tanta gente pode, porque você não vai poder. Então tenta. Insista, porque se é importante para você, faça, sabe?
Às vezes você vai gastar muito, né? Igual eu mesmo gastei muito. Eu sei que eu gastei essa quantidade, mas tem gente que gastou muito mais do que eu. E às vezes tem que apertar aqui, apertar ali para fazer isso. Mas se é um sonho que você tem, faça, vá lá e tente. E se não der certo dessa vez, quem sabe numa próxima. Eu mesmo passei por um primeiro processo, reprovei 4 vezes. Aí passei por esse segundo, deixei correr bastante, acabei começando com 6 meses. E se eu reprovasse, eu já estava na minha cabeça, eu não vou fazer outra prova agora, daqui 3 anos, que aí a minha filha, Manuela, estaria, né, com 3 anos já, e ficaria mais fácil para deixar. Eu vou tentar de novo, uma hora eu vou conseguir. Eu tinha isso na minha mente, entendeu? Mas graças a Deus não precisou, porque eu passei, né? Na 5ª vez eu passei. Então, assim, não desista, tente, vá até o fim, porque é muito bom, é bom você ter esse gostinho, poxa, eu passei, olha que legal, agora sim vou ter minha independência e tal. E outra coisa, não adianta, você vai pegar a sua habilitação, você não tem prática, não adianta. Você não vai simplesmente adivinhar as coisas, você vai errando e aprendendo, entendeu? Você vai pegando o carro e aprendendo com o tempo, porque a prática você pega com o tempo, não adianta. Eu já peguei BR depois disso, mas peguei com meu marido junto. Eu já fui aqui no centro comercial que tem aqui, que, nossa, é um sufoco entrar ali, e eu estacionei, só que assim, é complicado, é com o tempo que você vai pegar, não adianta, entendeu? Então é isso. Eu queria só mesmo dar essa notícia para vocês, finalmente deu certo.